Oi! Vamos lá para mais um dia, hein? Mais um dia de conexão. Hoje nós vamos estar aqui com Vanderlei Meira, que está à frente da direção artística do Balé do Teatro Castro Alves. O nervosismo tá batendo, mas eu tenho certeza que hoje vai ser mais aquele dia que a gente vai dormir se sentindo bem, se sentindo muito bem, né? Então eu espero que todo mundo venha, participe, mande perguntas, vamos esperar ele entrar. E aí a gente começa. Estou muito feliz com todos os outros dias. Quem perdeu, no primeiro dia foi Renan Rodrigues, do Grupo Raça, na segunda-feira. Na terça-feira foi João Piraí, artista da dança, que está à frente do Coletivo dos Sonhos de São Paulo. Ontem a gente bateu um papo com o Alex Neural e estão todos gravados lá no IGTV do meu perfil, certo? Então, quem perdeu algum dos dias é só entrar que a gente vai estar bombando aí nessa semana toda. Hoje a gente tem Vanderlei, amanhã a gente vai conversar com Janaína Cavalcante, minha amiga, coordenadora de dança da Fundação Cultural do Estado, e no sábado com Cristina Castro, do Núcleo Vila Dança, que é minha parceira de vida, então vai ser muito especial. E eu quero aproveitar esse momento que o Vanderlei ainda não entrou, que eu quero perguntar a vocês quem vocês acham que a gente pode fazer novas conexões, quem vocês queriam que eu chamasse, convidasse. Vocês sabem que eu sou cara de pau, né? Então pode me falar à vontade aí os artistas que vocês acham que deveria estar comigo, que aí eu vou atrás. Esperando ele entrar, tá fazendo um suspense. Igual a João Piraí ontem, ontem não, anteontem, né? Fazendo um suspense pra gente começar essa live. Me contem que daqui a pouco a gente vai estar tirando todas as dúvidas, todas as perguntas dele, fazendo essa conexão com o povo da nossa terra, né, agora. Fazendo conexão com... Às vezes é tão distante, né? A gente não vai lá só para assistir espetáculo, não sabe como é o dia a dia artístico, como é na lida. E dessa vez a gente vai poder tirar todas as dúvidas. Me desculpe se eu não fizer as perguntas, porque eu fico meio esquizofrênico enquanto eu tô falando, conversando, prestando atenção no que ele tá falando. E eu não capto muito as coisas que vocês falam aqui. Mas eu tento. Podem mandar que eu tento. Nosso convidado acabou de entrar, então vamos lá. Se prepare. Hoje vai ser bem legal. Bora para mais uma. Olá, meu querido. Olá, Vitor. Tudo Tudo bem? bom? Tudo jóia. Desculpa, eu Tudo. estava aqui no meio do cafezinho. Entre uma coisa e outra tem que rolar um café. Ah, claro, com Acabou. certeza. Eu sou daqueles com café que eu não consigo beber uma xicrinha pequena, não. Eu bebo um xicrão mesmo. Durante o As dia, umas canecas. três. Uma caneca de café. Ó, primeiro eu queria agradecer muito você ter topado, ter vindo aqui, certo? Porque, Sim. como eu estava falando antes de você entrar, às vezes a gente está tão perto, mas é tão longe, né? E nós artistas não acessamos, e eu confesso que muitas das vezes por conta de nós mesmos, não por conta das Sim. instituições nem nada disso. Então eu queria agradecer e eu tenho certeza que vai ser incrível hoje. Ok. Eu que agradeço, na verdade, pelo convite, né? Fico muito feliz de ter sido chamado. Eu tenho pouco tempo no balé, eu estava comentando com os bailarinos, o tempo passa, eu não conto muito, assim, não fico muito fazendo as contas, e a gente se deu conta que agora em maio, final de abril para maio, é que completa um ano que eu estou no BTCA. E Exatamente. estou muito feliz, estou aprendendo muito. A companhia, o balé tem uma história muito rica, uma história muito bonita, e tem artistas como é que eu diria assim, com tanto conhecimento, com tanta experiência de cena, que qualquer pessoa que entre ali aprende muito. Eu tenho muita felicidade de estar nesse lugar e a gente está cheio de ideias aí. Acho que a gente vai conversar aqui no bate-papo. Então, eu quero te agradecer pelo convite, dizer, adoro conversar, falo muito, me segure, então, quando você sentir necessidade. E me sinto honrado de estar aqui pelo balé, como diretor do balé, porque eu acho que eu estou num lugar muito feliz, de verdade, apesar de todas Ah, as dificuldades que nós conhecemos. sim, com certeza.
Eu primeiro vou começar assim falando um pouquinho. Você já iniciou assim uma prévia dessa introdução que eu queria fazer, que antes do BTCA de 2017 a 2019, né, antes de assumir o balé, você respondeu pela coordenação de Sim, teatro, né, no âmbito da FUNSEB, né? isso. E pesquisar um pouquinho antes de você antes, né? Dei um Google lá no seu nome para a gente conversar hoje e vi que você é licenciado em Letras Vernáculas, né? Pela UXAL. Achei muito legal isso, né? Isso. E construiu sua carreira profissional nas artes cênicas, a gente sabe, e eu já tinha te visto antes nos palcos, né? E que legal, que achei massa isso que eu descobri, né, na internet. Mas eu queria ouvir de você, assim, como é sua trajetória artística? Como é que começou? É isso? É Como porque a falhou. sua trajetória artística? Deu uma travadinha. Como é a sua trajetória? Ah, tá, pronto. Primeiro, assim, eu acho que na minha formação, o fato de eu ter feito letras já me coloca no início em contato com a arte, né? Assim, o estudo da língua, para mim, né? A língua me interessa muito. Então, e no teatro, isso é muito precioso. Eu acho que eu ter feito letras e ter observado a língua como um pesquisador, como cientista, naquele momento que eu sou estudante da língua, me dá muitos instrumentos, me dá muitos artefatos para trabalhar com a língua no palco. Da maneira como se fala, de uma curiosidade que a gente acaba desenvolvendo muito maior pelos personagens a partir dos textos, quando eles nascem a partir dos textos. Então, ali eu já começo a minha trajetória artística. Mas eu posso dizer, aí eu fiz letras aqui em Salvador, eu tinha muito desejo, de verdade, de ser artista. Sempre tive muito desejo. Eu venho de Livramento de Nossa Senhora, minha cidade, que eu amo e tenho o maior orgulho de dizer que eu sou de lá. Que E legal. tenho o maior orgulho de dizer ainda que eu sou conterrâneo de Lindenberg Cardoso e de Paulo Henrique Alcântara, que é um dramaturgo que eu amo, um diretor que eu amo, daqui de Salvador e que eu só conheci aqui. Então eu venho de Livramento. Lá eu já me aventurava, né, nessas coisas assim de comunidade, de igreja, da escola. E quando eu vim para Salvador, eu fiquei em busca. Eu vim numa condição muito difícil de estudante e na minha época as coisas estavam começando a melhorar um pouquinho assim para a gente, mas ainda era bem difícil. Então era uma vida muito dura financeiramente. Mas eu ficava buscando um curso de teatro aqui, olha, onde é que eu podia entrar. E quem me acolheu na época foi Manuel Lopes Pontes. Eu também tenho muito orgulho de dizer isso, porque com o Manuel eu aprendi, eu acho que das coisas mais preciosas assim no começo da carreira, que é fazer com prazer e com amor. Então, para mim, só funciona se for com prazer e com amor. Então, uma pessoa que convive comigo, divide comigo um processo de teatro, ela necessariamente vai se tornar minha amiga, assim, uma pessoa íntima minha, porque é tudo muito íntimo. Então, com o Manuel, eu aprendi isso lá. E aí, adiante, eu fui construindo, né? Participei de um projeto chamado O Grande Barato é Viver, que me deu muita experiência, que a gente fazia um espetáculo sobre drogas na rede pública de ensino, então era tipo assim, 500 apresentações no ano. Então a gente ia de manhã, de tarde, de noite nas escolas, se apresentava nas quadras, com aquele monte de adolescente que você sabe o que eles aprontam com a gente em cena. Então me deu muita experiência. E depois tive a felicidade, claro, eu trabalhei com Arildo Deda, com Márcio Meirelles, com o George Mascarenhas, sendo assistente de direção. E aí eu acho, assim, só para finalizar esse prólogo, que esse lugar de assistente de direção foi muito precioso para a minha formação em todos os sentidos. Ali, para uma pessoa que quer aprender um ofício, no caso, um ofício de arte, ele ser assistente de verdade, aquele assistente que cuida, que está atento, que é a relação entre o diretor e todo o entorno que circunda uma produção de teatro, é uma escola muito importante. E eu acho que ali foi que eu aprendi a ser ator, aprendi a ser diretor, que eu não me considero, nem dramaturgo também eu não me considero. Eu escrevo, mas eu não disputo esse lugar. Eu acho que o meu lugar é de ator. E produtor e gestor. Hoje, quando eu paro para pensar, foi lá na assistência de direção que eu aprendi a ter um olhar que pode ser um olhar mais amplo para a realização dos produtos artísticos. Massa, que legal, que legal. E você falou um pouco do que eu queria perguntar, mas eu queria afirmar mais, porque
dentro dessa proposta de conversa que eu estou trazendo para o perfil, enfim, né, eu como diretor de grupo independente também aqui na cidade, eu queria saber quais são as suas maiores inspirações, seja no âmbito artístico ou nessa troca, né, mais administrativa, enfim. Olha, eu vou falar para você assim, eu passei e convivi com muitas pessoas, eu fiquei até emocionado agora, porque você me fez essa pergunta. Mas como para mim a coisa mais preciosa, sabe, Vitor, em qualquer âmbito, é o ser humano. Eu digo assim, eu falo essas coisas, às vezes eu me sinto meio piegas falando, mas assim, em cada, em cada processo que eu entro de teatro, e quando eu vou dar aula eu falo isso, e meus alunos ficam meio assim, porque o aluno tá ali doido para ir pro palco fazer cena. Em cada processo de teatro, eu entro numa brincadeira da descoberta do personagem, mas ao mesmo tempo aquilo também é uma descoberta de mim mesmo, né? Por isso que eu acho que todos os personagens somos nós. Bons, maus, vilões e mocinhos. Então eu entro numa descoberta de mim mesmo e fico tentando ser melhor a cada dia. Aí eu falo, e esse melhor, como ele é relativo, esse melhor, ele não tem a ver com os meus colegas de cena e não tem a ver com os outros atores que estão concorrendo ao prêmio, por exemplo, do ano. Melhor como o Vanderlei. O Vanderlei de hoje ele tem que ser um pouquinho melhor do que o de ontem. Não dá para ser o mesmo. E aí, quando você me fala de inspiração, assim, das pessoas com quem eu convivi com grandes artistas, né? Mas tem alguns assim que a gente firmou as relação e tem, eu posso dizer de duas mulheres. Aí uma eu vou falar que ela é muito com a gestão, o pensamento, e a outra com esse lugar do artista que busca a pessoa. Essa primeira, assim, o artista que busca a pessoa, Nadia Turenko. Nádia, eu tive o privilégio de ser aluno de Nádia, de ser assistente de direção numa peça em que Nádia trabalhava, de me tornar grande amigo de Nádia, de dividir cena com Nádia. Isso me fez uma pessoa muito melhor do que eu era. Porque, e não é que Nádia fosse só uma pessoa muito boa, não é disso que eu tô falando, que é uma pessoa boa e a gente. Não, é porque ela era muito humana. Nos erros, nos acertos, era tudo transparente entre nós. Assim. Então, isso, enfim. E me miro nela até hoje. Ela partiu, mas tem coisas que eu converso com ela até hoje. E a outra mulher, que é essa outra mulher que conviveu comigo nesse mesmo momento, praticamente é a Maria Marighella, que está agora aí puxando o Coletiva, é minha comadre, é minha amiga. A gente quase nunca tem conseguido se ver mais, porque ela está muito envolvida no Coletiva, eu estou aqui no BTCA. Mas eu tenho uma felicidade tão grande de ver Maria agora disputando. Ela atravessou a gestão, né? Trabalha ainda na gestão de cultura, mas de disputar um lugar público. Eu vou ter muita alegria se a gente conseguir colocar Maria. Eu vou me sentir muito representado, muito seguro e sei que a gente vai ter muita luta pela frente. Então, nesse campo da gestão, ela é uma pessoa que, cabeça de Maria, ela pensa no todo. Então, eu gosto muito de conversar com ela. E uma pessoa muito acessível, porque eu, como artista da cidade, já precisei, né, de conselhos, de conversas e de resoluções, e ela é uma pessoa extremamente acessível, disponibilizou seu contato pessoal assim de uma forma muito sensível e muito sincera, e todas as resoluções foram feitas nesse lugar mesmo, de, ó, é possível, não é possível, e eu também concordo. É uma pessoa que eu É. gostei muito de ter conhecido. Essas duas mulheres assim têm uma palavra tanto nos dois campos que definem para mim honestidade. São muito honestas. Tudo é de verdade. Massa, delícia. Então, agora a gente vai passar, né, mais nessa direção do BTCA, como você falou, completou um ano agora, né? Acabou de completar um Sim. ano. E como foi para você, assim, dirigir uma companhia que tem essa história de mais de 30 anos, todos esses artistas que têm essa carreira, como você falou, né? Essa experiência, essa bagagem, não sei se hoje em dia muita gente não gosta de usar isso, né? Mas como foi para você essa chegada e essa troca com esses artistas lá? Olha, vou te dizer. Primeiro um susto, né? Assim, eu vou trabalhando, eu vou fazendo, né? Nessa busca assim, pela honestidade, na minha vida eu vou fazendo. Então, eu levei um tempo para aceitar esse convite para o lugar da gestão pública. Assim, ele apareceu para mim num momento delicado da minha vida e aí eu disse não a primeira vez muito facilmente, o convite. Depois ele apareceu também assim, eu falei, não, mas não, agora que o momento delicado da vida passou, que eu estou um pouquinho mais descansado, eu vou querer sossego. Fiquei segurando
que foi aí Fernanda Tourinho, né, me convidando para ir. Nessa época, a Fernanda estava na direção geral da fundação. E aí, com quem que eu fui conversar sobre isso? Com Maria, né? E Maria disse assim, mas você não pode. Ela virava para mim e dizia, ela ouve tudo, ela tem uma paciência de Jó comigo. Ela ouviu tudo e disse assim, tudo bem, você pode não aceitar, mas a resposta não pode ser porque você não quer problema agora. Quer dizer, não. Por que que você não quer? Ou você tem uma resposta consistente por conta de quem você é, ou você aceita e vai lá ver qual é a sua contribuição. Eu fiquei com aquilo na cabeça e aceitei e fui ver se eu podia contribuir. E fiquei esse tempo lá. E depois, né, a Fernanda saiu, entrou Renata Dias, que foi quando eu fiquei um tempo ainda lá com a Renata na coordenação de teatro, muito feliz, até foi um tempo assim. Enfim, eu acho, sabe, Vitor, seria tão bom, mas não vejo como isso acontece, assim, que os artistas fizessem um pouco esse caminho. Não é sempre, principalmente os artistas que se colocam no lugar de empreendedores, esse caminho da gestão, ele é muito rico para a gente entender, conhecer os mecanismos, os mecanismos, conseguir lançar mão dos mecanismos e assumir as nossas responsabilidades. Eu estou dizendo isso assumindo que eu não me interessava por isso. E aí é por isso que eu acho que é grave, porque eu acho que antes de ir lá, talvez é difícil a pessoa entender a importância, né, de tudo que foi conquistado nas gestões anteriores, lá iniciais, lá da época do PT, tudo que foi conquistado como lugar da sociedade dentro da gestão pública. E é claro, muita coisa foi se perdendo, mas a sociedade também foi se afrouxando, foi se distanciando e foi deixando, não está tendo, que ela podia estar mais dentro, né, assim, participar mais ativamente. Então, eu passei esse tempo lá na gestão, e aí Rose Lima me fez o convite para ir para o BTCA, porque o Antrico já tinha saído, inclusive. Ele tinha avisado que eu acho que ia sair de férias, mas que ele já queria dali sair, porque ele tinha ficado 4 anos, achou que a contribuição dele já havia acontecido. Uhum. E Rose Lima me chamou, eu fiquei assim, mas eu sou de teatro, não sou da dança, não sei o quê. E confesso também que não era um universo que eu andasse frequentando muito, né? Então, eu fiquei assim meio... Mas eu acho que Rose vislumbrou esse lugar de uma pessoa de gestão mesmo, que pudesse contribuir nesse outro lugar. E Renata Dias, e aí Renata, porque Renata entrou em minha parceria também com ela, foi sempre muito honesta na fundação. Eu lançava os projetos, ela arriscava comigo e a gente ia junto. E elas duas entenderam que seria bom se eu fosse para o BTCA. E foi aí que chegou. Mas foi, em princípio, como um susto, assim, para mim. Mas hoje é uma trabalheira. Agora, nessa quarentena mesmo, eu digo, meu Deus, eu estou trabalhando 200% mais do que antes. Mas eu tenho feito, assim, sei lá, um curso de pós-graduação com o BTCA. Massa. Eu acho que antes de você, eu acho que Jorge Vermelho também era do teatro, né? Que também dirigiu, né? E é, dentro da sua gestão, o que eu assisti que aconteceu assim de projeto mais, não sei, que chegou mais assim em relação a público foi Soldado, né? De coreografia de Jorge Silva, Foi. né? De trabalho novo foi. A única coisa que a gente fez, não foi? Deixa eu ver para ver se eu não estou falando besteira, viu? Porque você vive uma semana no BTCA, é intenso, parece que você viveu um tempão. A gente fez a história do soldado. Foi logo quando eu estava chegando e já tinha essa proposta de parceria com a OSBA e a gente precisava, é claro, tinha um orçamento enxuto, não sei o quê, e aí Jorge topou fazer a coreografia e eu assumi a direção artística do espetáculo, porque o original da História do Soldado é um espetáculo feito para atores e orquestra. Então tem dramaturgia, é uma dramaturgia inclusive muito longa. Mas eu ainda resolvi que para a gente seria mais interessante mexer na dramaturgia. E aí fiz aquela reinvenção de o soldado ser o artista, porque eu achava que naquele momento, hoje ainda, né? A gente está aí nessa luta diária, nessa marcha. Mas é que eu achava que a gente fazia a historinha. Eu não sei se você conhece o original da História do Soldado, é muito bonito o original, o texto original é muito bem escrito. Mas é uma história de um soldado, tem essa metáfora do violino que é a alma, e aí ele tem o diabo mesmo personificado, o diabo vem, toma o violino dele. Eu achei que essa história fica muito
fabulosa para nós. A gente está vivendo tempos muito mais duros, eu achei que a gente precisava trazer mais para perto. Eu achei incrível. Foi um dos trabalhos que eu mais. Eu acompanho, eu danço há 17 anos e eu acho que nesses 17 anos eu acompanho tudo do BTCA. Eu tenho folder guardado. Eu era fã de carteirinha mesmo, de Aham. assistir tudo, de recorte de jornal e tudo. Hoje eu confesso que nem tem tanto tempo assim, mas sempre que eu posso, eu estou acompanhando e eu acredito que é um dos espetáculos que eu achei mais diferente mesmo, sabe? De tudo Sim, do que a companhia já trouxe pra gente, que eu tô falando como público, né? eu sei. Mesmo a gente falando o público, que a maioria do público de dança, de teatro, né? Que a gente ainda tem isso aqui, mas, mas eu gosto muito do espetáculo, né? Gosto muito eu não sabia, não conheço a história original, vou procurar, porque uma das minhas paixões é leitura, enfim. Mas assim, dentro desse universo ainda, o que é que você considera a sua maior conquista profissional? É esse momento que você está vivendo ainda, ou você não sabe, ou enfim. Olha, é isso, você sabe, eu vivi, viu, Vitor, um tempo, assim, quando eu era mais jovem, né? Assim, agora eu já estou muito, muito, muito tranquilo em relação a isso. Mas quando eu era muito jovem, que eu comecei a fazer teatro e eu despertava o interesse das pessoas, as pessoas gostavam do meu trabalho, diziam, você é muito talentoso, não sei o quê. Coisa tão doida, porque a gente é jovem, não sei se hoje ainda os atores pensam assim, mas eu sempre achava que o sucesso é sempre a coisa da TV. E aí você começa fazendo teatro, você faz sucesso no teatro. Agora um jovem maduro, ela está dizendo isso mesmo. É, É, mas aí tinha essa expectativa de que o sucesso é sempre esse lugar da celebridade, da fama, pronto, vamos falar assim, sucesso e fama. E aí eu ficava trabalhando ali, fazendo minhas peças de teatro, fazia um projeto e outro. E honestamente, assim, é outra conversa também que eu tinha muito com Nádia. Chegou um tempo que eu comecei a ficar meio maluquinho assim. Aí eu sumi, aí foi uma época que eu e meu marido compramos um sítio em Rio de Contas. Eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, então. Eu me picava lá pro sítio, eu ficava lá sumido, o povo me ligava, Vande, tem uma peça assim, 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 você quer fazer? Eu, pô, não posso não, que eu tô resolvendo um problema no interior. Mentira. E depois eu descobri que aquilo era um pouco de medo desse lugar, assim, das pessoas lhe conhecerem. Imagine que eu estava falando aqui de um público de teatro. Você imagina se eu ia conseguir lidar com essa coisa de celebridade? Nunca na vida. Né? Então, aí, depois que eu amadureci, eu entendi, pô, mas o que eu gosto é de fazer teatro mesmo, é de suar, esse negócio aqui. Aí eu me acalmei porque eu senti que eu não precisava prestar contas para a família, para a cidade, para os amigos, que eu precisava chegar num outro lugar. Então, eu vou dizer para você, o meu sucesso, eu acho que eu já fiz o meu sucesso. Eu me sinto hoje um cara realizado. Só não me acho realizado, como eu acho que você também se sente, e colegas meus, inclusive, mais de muito mais estrada do que eu, por exemplo. Quando eu olho para o Arildo Deda, que é um cara, o ator referência para mim, que eu fico olhando na Arildo, eu falo, Arildo, lendo um texto é melhor do que qualquer um de nós interpretando sem ter, sem nada, que o povo reclama que ele fica lendo, né? Mas aí eu entendi que, quando eu entendi que meu lugar era esse, eu me sinto tão tranquilo. O meu único problema é o que eu ia dizer agora, é que nós não conseguimos ter sucesso financeiro. Então, quando isso não é junto, a gente fica angustiado porque você tem que pagar sua coelba, sua embasa, sua pensão para quem tem pensão para pagar, né? Mas exatamente. hoje eu escolho o texto que eu quero fazer, os colegas, eu aprendi a produzir. E isso me dá muito poder no sentido de que, com dinheiro, sem dinheiro, como é que a gente se organiza para realizar, né? Claro, e quando tem dinheiro é muito mais confortável, todo mundo está ganhando, mas também eu vou ser honesto, é trabalhoso pra caralho, principalmente se for apoio de dinheiro público, que você tem que trabalhar com aquela responsabilidade de como é que vai prestar contas. Então, eu me considero um cara que eu tenho meu sucesso é esse, eu não fico almejando assim uma coisa muito longe não, tá? Eu acho que é do aprendizado, eu aprendi muito acho que foi ano passado, nós temos 42 agora acho que foi isso que eu estava contando com o João Sanches esse dia, que a gente está fazendo aniversário quase junto de teatro, os nossos 20 anos de teatro. E a gente tem um Nossa. projeto aí que essa pandemia derrubou, né? Que a gente é menino, né? Porque nossa galera, a galera que eu fico assim, tá aí com 30, 40 anos de teatro. É, é verdade. Então, você.
Como é que você enxerga o mercado profissional artístico na Bahia? Você falou um pouco sobre isso. Eu estou falando no geral, porque eu acho que mesmo que exista essa diferença de, vamos dizer assim, de setor dentro da FUNSEB, né? Tem a gestão de teatro, gestão de dança, mas assim, no geral, porque já que você está caminhando nessas duas áreas, o que é que você acha do mercado artístico aqui da Bahia? Olha, aí eu acho, né, de verdade, que nós temos um problema muito sério e que eu acho que seria importante. E isso é uma das coisas que dentro da fundação, porque mesmo que eu não esteja lá na gestão direta das áreas, das linguagens artísticas, eu mantenho uma relação muito próxima de Gabriela, que está em teatro, de Jana, que está em dança, e da própria diretora das artes, Lia, de Renata. Então, eu gosto. A FUNSEB é um lugar que eu tenho um carinho muito grande, porque eu acho que a FUNSEB é muito importante para nós, para o nosso setor. Então, eu ainda acho que nós temos um problema bem importante para solucionar, ou para buscar soluções para mexer nisso, que é público. Por que eu estou falando sobre isso? Porque assim, a gente consegue, é claro que o nosso problema hoje é verba mesmo, é investimento, é fomento. A gente passou muito tempo sem edital, a gente estava desde 2016, né, sem abrir um edital novo. Aí abriu agora e foi uma correria, eu vi assim, o empenho da Secult para a gente conseguir, eu estava numa das comissões, para conseguir fazer a avaliação para acontecer tudo com essa pandemia, para a gente não perder o recurso, apesar de tudo que está acontecendo, para conseguir passar para os artistas. É uma luta que você não entende, como acontece aqui dentro da gestão. Mas não é só isso. Eu acho que e eu posso dizer isso porque nós tivemos tempos muito bons de fomento, algumas gestões atrás, em que a gente tinha, sei lá, 4, 5 editais por ano, né? Assim, então, se você não passou nesse, não tem problema, vai abrir o próximo. E como quem passou nesse não vai poder estar no próximo, você acabava encontrando um jeito de ser contemplado, assim, é claro, enfim, uma grande parte das produções acontecia. Mas nós, artistas, não temos. Não é só questão de responsabilidade, não. É porque nós não temos braço para cuidar disso. E como é que a gente faz o público? Aí eu acho que que a gestão pública pode se preocupar com isso. Eu tentei implementar um projeto lá quando estava na coordenação de teatro, foi o Cena Aberta. A gente fez um piloto um ano. Mas onde é que a gente busca esse público? E aí eu acho que a gestão pública, por ter estrutura, talvez não tenha braço também, mas eu acho que é uma responsabilidade dela. A gente está investindo fomento, ou seja, o artista produz, mas e onde é que a gente faz com que a população se interesse por arte também? Como é que a gente... E o interesse, acredite, não tem a ver, para mim, viu? Para mim, isso eu não fiz pesquisa, não. Isso é de conversas ali com os jovens aprendizes do Senac, que foi meio meu campo e meu laboratório. Não tem Aham. a ver com o valor do ingresso, porque não é isso. Eles não deixam de ir, não é por causa do valor do ingresso, não é porque os assuntos não interessam a ele, é porque a gente foi se distanciando e aquilo não está dentro, eles não se sentem, não tem pertencimento, entende? A gente trabalhou com 1.000 e poucos jovens no Cena Aberta, com a parceria de alguns teatros que cediam cotas de ingresso, eles recebiam um passaportezinho, aí chegavam na bilheteria, carimbavam o passaporte. Então, se eles conseguissem 4 carimbos no bimestre, o Senac dava uma bonificação dentro da formação deles. Era como se aquilo contribuísse para a formação, e é verdade, né? Então, a gente precisa primeiro linkar a cultura com a educação, e a gente precisa encontrar o jeito de trazer essa juventude. Não tem nada a ver com o valor de ingresso, gente. Acredite, porque é de graça e eles não se interessam. Ou eles se interessam, mas eles têm vergonha, aquele lugar não é o lugar deles, o teatro, sair. Aí, assim, uns poucos casos que a gente conseguiu de sucesso me deixaram muito felizes. Uma menina que ela carimbou todos os espaços do passaporte no final do programa e ela ia com o passaporte dela era todo acabado, porque vivia no bolso, então ela saía do curso e ia assistir um espetáculo. Aí eu me encontrava com ela nas plateias, ela me mostrava, olha o meu como é que já tá. Essa menina morava em Itinga, então Nossa. ela vinha de ônibus para Corredor da Vitória, para a escola de teatro, para assistir para o Gamboa. Ela virou frequentadora do Gamboa, porque eu acho que o Gamboa tem esse diálogo com a juventude, assim. Tem Então mesmo. eu acho que tem isso daí, que a nossa profissionalização, eu acho que o mercado, a gente precisa ter esse diálogo, não sei como ainda, eu acho que aí eu acho que a gestão pública pode contribuir público. Como é que a gente consegue fazer o público querer o que a gente produz também?
Eu concordo com você muito, muito mesmo. Eu, como nesse lugar de grupo independente, a gente tem uma formação de plateia muito difícil também. A gente já chega nesse cenário, né? O grupo está fazendo 10 anos esse ano. Então, eu lembro que a gente cria cotas entre o elenco. Eu acho que todo grupo artístico da Bahia faz isso, talvez do Brasil faça isso. A gente cria cota entre o elenco, então cada um tem que vender X ingressos para a gente poder pagar a conta quando não é contemplado em edital, que a gente não ganha nenhum apoio. Então a gente tem que fazer isso. É aquela coisa, eu que sou diretor, eu obrigo a família, eu obrigo mesmo, e eu tenho pessoas obrigo. Eu tenho pessoas da minha família que criaram um hábito, que tipo assim, eu Sim. assisti, me indica a peça, e eu fico assim, nossa, então, de uma certa forma, eu sinto que esse é o trabalho de formiguinha mesmo, porque não são todos, é um, dois, né? Eu também Pois concordo, é. né? Não é com valor de ingresso, é uma questão que a gente E precisa. perceba, se a gente fazendo isso de uma maneira desarticulada, a gente é muito fraco, porque você faz com a sua família, com os seus vizinhos, com os seus amigos, mas a gente se perde. Como é que a gente constrói esse hábito cultural? Assim, é cultural no sentido de ser uma coisa que a pessoa faça como eles, por exemplo, esses meus alunos jovens do Senac, lá do programa de Jovem Aprendiz. Inclusive, o Senac era muito parceiro nisso, né? O programa de aprendizagem. Como eles têm o hábito de comprar as festas de camisa. É tipo Sim, assim, sai. Eles já estão sabendo a festa que vai acontecer, então eles já começam a juntar, porque eles ganham lá um salário deles, né? Que eles são aprendizes das empresas. Eles já estão ali juntando o valor que eles sabem que tal mês vai ter a festa de camisa de não sei quem. Porque isso já está dentro do universo deles. E como é que nós acessamos esse universo, né? Os nossos ingressos são muito baratos aqui em Salvador. E aí, como os nossos ingressos são muito baratos, ingressos de 20, 30 reais, a gente não desperta interesse nessa classe média. Porque nós somos provincianos, né? Assim, o pessoal ali do Corredor da Vitória, o pessoal, sei lá, dos condomínios de luxo, não vão. Assistir uma peça de 20 reais, Deus é mais. Aí é você ir para um teatro que não tem estacionamento, a pessoa não quer ir. Então, os nossos teatros não têm cafés, restaurantes, como em São Paulo, que eles saem daqui. Eu tenho vários amigos de classe média alta que saem de Salvador, nunca assistiram um espetáculo aqui, e compram, já vão para São Paulo com os ingressos comprados. sim. Então, aí eles dizem, pô, por que que Salvador não tem isso? Eu falo, como que não tem? Aí quando vão assistir, eu me lembro, olha, a gente no Camarim, não sei se você lembra desse espetáculo que eu vi, chamava As Confrarias. Era um espetáculo que tinha 28 artistas em cena, então a gente tinha música ao vivo, era coisa de Paulo Cunha, maravilhoso, né? Depois a gente até fez outro também, Dark Times, com 30 e tantas pessoas em cena, muita música, música ao vivo, piano, bateria e tal. E no camarim uma pessoa entrou para dar os parabéns a gente, o elogio da pessoa, sabe qual foi? Caramba, nem parece que é coisa de Salvador. Nossa. Matou o elenco, né? Tipo, matou, todo mundo caiu duro no chão nessa hora, né? Porque, gente. Que situação, viu? Porque é a mesma coisa. O grupo, a gente já dançou, acho que em todos os lugares, até em praça a gente já dançou, né? Porque o ano Sim. passado a gente foi contemplado com o projeto o Arte em Arte Toda Parte, né? E a gente propôs mesmo dançar na praça, que foi um super desafio. Mas muita gente que me conhece fala assim: tá na hora de dançar no palco do TCA, tá na hora de ir pro TCA. Eu fico assim, gente, é sério? Será que precisa mesmo? Vai ser uma É, honra dançar, né? parece que é um carimbo de profissionalismo, né? Quando É, você vai. Eu antigamente muito ia preencher ficha em loja, sei lá, essas coisas assim. Profissão, ator. Você trabalha no Teatro Castro Alves? Eu falei, não, eu sou ator. Quem trabalha no teatro são as pessoas que cuidam do teatro. Ator não necessariamente trabalha em um teatro. sim, exatamente. Eu acho que é quase uma doutrina. A gente vai ter que doutrinar novamente o nosso público e a gente ainda tem que pensar muito em como a gente vai fazer isso, tanto como você falou, né, gestão pública, quanto nós artistas, o que é que a gente vai fazer. Mas é bom a De gente maneira falar sobre, articulada. né? A De gente maneira articulada, né? Você sabe, viu, Vitor? Eu tava. E quando eu cheguei no balé, aí pra gente vir aqui pro seu universo, esse universo da dança, que agora é meu também, foi o que eu conversei com os bailarinos, assim. Eu disse, coitados, eles estão lá há tantos anos, né? Cada vez chega um diretor diferente às conversas. Mas como eu tenho essa obsessão com essa coisa do público, eu fico observando. E aí eu disse, gente, na dança isso é ainda mais grave do que a gente. Porque a gente em teatro, a gente já sofre, porque as temporadas diminuíram muito. Então você não fica
mais de quinta a domingo em cartaz, né? Arildo fala que no tempo dele era de terça, só tinha segunda de folga. Também, talvez eram menos espetáculos, não sei. Aí, em teatro, você não fica mais de quinta a domingo, então foi diminuindo. A gente mal tá fazendo um sábado e um domingo ali. Tem gente que só faz o sábado, tem gente que só faz o domingo. Mas você fica um mês em cartaz, 2 meses. E em dança, o que é muito grave, que me choca, e aí especialmente, eu vou dizer, no caso de uma companhia pública como o Balé Teatro Castro Alves, é você gastar 2 meses ensaiando um espetáculo e ficar um fim de semana em cartaz. Isso para mim é um absurdo, eu acho que é quase um desserviço. Assim. Aí eu tenho puxado essa conversa lá. A gente vai ter que encontrar maneiras de ficar em cartaz, porque isso é a nossa contribuição para a dança, para formar um público para a dança. A gente é uma companhia pública, os artistas, a equipe, todo mundo é assalariado, então a gente pode se dar o luxo de manter dança em cartaz no estado, Sim. né? Na cidade, assim. Então, eu acho assim, eu falo que uma dança é ainda mais absurda, assim, como é que a gente vai buscar esse público para a dança, mas a gente tem que começar primeiro metendo as caras e ficando em cartaz, e buscando pauta, e andar, e dialogar com a cidade. Inclusive, esse era nosso projeto do ano. A quarentena fez ele ficar encostadinho, é um reencontro com a cidade, e eu acho que isso é crucial para o balé fazer esse diálogo direto com a cidade. A cidade precisa reconhecer o balé, porque ele, Sim. ele mora aqui. E quando eu digo a cidade, eu estou dizendo o público e eu estou dizendo os artistas da dança. Então, isso era uma coisa que a gente já vinha conversando muito. A gente quer muito mais os artistas transitando com a gente. Eu tenho um projeto que é isso, está suspenso, mas ano que vem, talvez, ou no final do ano, não sei quando é que a gente vai ter vida relativamente normal, porque acho que para aquilo que foi a gente não volta, não sei como é. É. Tinha um projeto que é um projeto que a gente ia. Eram 3 ou 4 edições e a gente ia para cada edição convidar um artista da dança para fazer uma composição. E aí o artista da dança faz ele lá e um bailarino da companhia faz aqui. E a gente ia ceder o espaço, ele ia vir todos os dias. Como o bailarino, ele ia receber um cachê para Hum. ir lá e ele vai ter de tantas horas para ele fazer a composição dele. É um solo, é uma investigação. Que é para a gente estimular esse processo autoral do bailarino, né? Que eu também sinto muito que os bailarinos têm os desejos autorais, mas eles muitos assim, são muito inseguros, então tem muito a dependência da coreografia, do diretor, do regente, dessa pessoa que puxa. Especialmente a companhia, porque é um grupo, né? O grupo sempre é levado por alguém, né? Mas eu queria muito estimular essa coisa da pesquisa autoral, e queria compartilhar isso com algum outro artista de fora também, que ele também tivesse um espaço apropriado, uma sala de ensaio para ele ficar lá sozinho durante tantos dias na semana, tais horas ensaiando, e a gente ia depois apresentar isso junto. Que lindo, que Junto com as delícia. outras ações, que eu acho que Eu a gente precisa se aproximar dos artistas, estabelecer um diálogo mais direto. concordo. Você acha que essa questão dessa reaproximação é a maior dificuldade hoje da companhia? De vocês, eu estou falando da parte artística, porque se a gente for falar da parte estrutural, eu sei que existem alguns pontos. Mas essa reaproximação do público, essa coisa do. Porque eu sinto essa necessidade também como artista da dança. Eu queria muito. A gente passa 2, 3 meses ensaiando. Eu queria que meu espetáculo tivesse mais público e mais tempo em cartaz. Mas você acha que esse é um dos pontos mais críticos, vamos dizer assim? Eu acho, e aí eu vou dizer, não necessariamente falando especificamente da companhia, daquelas Uhum. pessoas, daquele conjunto de artistas, dessa instituição, mas falando que qualquer produto de cena se faz na cena. Você pode levar 2 meses, 3 meses, fazendo uma imersão. Quando o público entra, é que o espetáculo começa a se fazer de verdade. Então, assim, o espetáculo, se a gente está preocupado com o produto artístico, com o que são as nossas entregas, né? Que eu uso muito essa palavra com eles, assim, esse termo, entrega. Nós somos servidores públicos, artistas, mas artistas servidores públicos. Quais são as entregas que a gente faz? Então, eu acho que se eu estou falando da qualidade da entrega, ela se faz na cena. É arte cênica, gente. Então, não adianta eu ensaiar 2 meses e ficar 3 dias em cartaz no fim de semana. E depois de 2 meses eu conseguir mais 3 dias. Eu preciso amadurecer isso na cena, eu preciso ter relação com o público, eu preciso trocar, porque a gente descobre as coisas na cena. Eu não consigo me imaginar como ator vivendo isso numa peça de teatro. Eu vivo isso em evento, né? Que é quando o ator ganha dinheiro. É quando a gente é convidado para fazer
sei lá, eu passo 2 semanas, aí eu reúno meus colegas, quando eu sou convidado a produzir, a escrever roteiros para eventos de empresas, eventos corporativos, aí eu fico uma semana ali, escrevo um roteiro, discuto com a empresa, volto aí, contrato os artistas, os amigos, e a gente ensaia. Às vezes a gente ensaia em condições ruins, assim, aqui na sala da minha casa, na sala da casa de um, de outro, sei o quê. Vai lá, se apresenta um dia. Mas a gente sabe, inclusive, o tom desse tipo de trabalho é muito diferente de um trabalho que vai ter vida no palco. O tom desse trabalho é um tom muito para fora, assim, né? Mas esse trabalho que você quer conquistar a acuidade artística, não dá, velho. Você vai trabalhar 2 meses na sala, fechado com o seu diretor, com o seu coreógrafo, e fazer 3 dias de apresentação. No terceiro dia, você ainda nem descobriu, que é o último dia da temporada, você ainda nem descobriu que é o trabalho de verdade, né? Não desculpe, eu tenho certeza disso. E eu acho que é muita realidade da dança aqui também. Não tem jeito. A gente eu conversei esses dias, né, com pessoas de fora. Hoje é a primeira vez que eu estou trocando dentro dessa proposta dessa semana com artista local. E a realidade é outra, de outras cidades, né? E, por exemplo, a Focus, né, que foi Alex Neural ontem, que é uma companhia atuante que dança o mesmo trabalho há 5 anos, sabe? Ele dança, ele congela o trabalho, né? Às vezes tem uma motivação nova, aí ele monta um trabalho novo, esse trabalho circula, ele consegue circular, e aí depois mas aí ele volta, revisita o que ele fez, e ele falou uma coisa muito interessante, que ele remonta o trabalho com o olhar daquele... Se o trabalho é de 2008, ele remonta o trabalho como foi em 2008. Porque ele não vai desperdiçar, vamos dizer assim, aquela energia artística para uma coisa nova. Se ele for fazer uma coisa nova, ele vai fazer uma coisa nova. Achei isso incrível, porque eu tenho isso com os meus trabalhos. E eu sempre sou muito criticado, assim, entre aspas. Meus amigos sempre brincam. Você vai fazer... Meu Deus, você vai fazer assim? Por que não botam uma coisa assim? Não, gente. O trabalho é de 2011. Vai dançar como dançou em 2011. Não tem jeito, né? E eu achei muito legal isso. E eu concordo plenamente com você. E aí já fazendo a conexão com o que a gente falou ontem, né? Então, incrível, incrível isso. Você falou um pouco... E a gente esteve com a Focus, você vê, num encontro muito rápido, na Colômbia no ano passado. Quando a gente foi dançar Lubidub lá na Bienal de Dança de Cali, na Mostra Brasileira de Dança, que é um evento feito pela Fervo, né, projeto de Recife, levou a gente e a Focus para representar o Brasil lá na Colômbia. Mas a gente nem conseguiu se assistir, porque, enfim, viagem internacional, aí você chega, o custo, né? Aí você chega, se apresenta, a gente se encontrou, a gente saindo do teatro, eles chegando, aí a gente partiu para outra cidade, para Cali, e eles chegavam em Cali e a gente já estava vindo embora. Também tá entrando muita gente legal. Luísa Meirelles tá aí, que eu admiro. Eu já falei isso na terça, que ela tava na live na terça. Vou falar de novo. Mariana Guimarães, que é do Castelo da Dança, que é a escola que eu trabalho e onde o grupo faz moradia hoje em dia também. Tá aí, eu fico muito feliz. Tá? Hoje tá bombando, viu? Hoje tá bombando. Vamos lá. Você falou desse projeto incrível que você tem, que eu achei a ideia assim fantástica. Fiquei muito feliz com essa ideia. Fiquei muito feliz que isso vai acontecer, né? Que eu digo vai porque uma hora a gente vai voltar e vai acontecer. Sim. Então, tem mais algum outro projeto dentro do balé que você já está sendo encaminhado? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu não sei nem quanto tempo a gente ainda tem, porque assim, para eu não... A gente tem um projeto do ano... Acho que 15 minutos. Pronto, vou falar rapidinho assim. O projeto do ano do balé, que seria esse ano em condições normais, a gente tinha o mote central do projeto, que é essa coisa do reencontro com a cidade, né? Que a gente ficou... Eu entrei lá em 2019, assim, em abril, mas o que estava estabelecido para o ano, na verdade, já estava estabelecido porque a FUNSEB tem trabalhado com planejamento estratégico. Então, é tipo assim, no iniciozinho do ano a gente projeta o ano. Então, o que for de recurso e tal já estava projetado. Então, eu só fui cumprindo ali, que era coisa da circulação, e fui implementando, acrescentando cidades, e a gente fez um passeio legal no ano passado. Aí entrou a história do soldado, e a gente a gente viajou um bocado no ano passado. Foi um ano assim intenso aqui pela Bahia, e teve uma viagem lá para Corumbá e a da Colômbia. Aí, quando esse ano já era um ano que seria um projeto meu, foi como eu fiquei desde o final do ano passado sempre reunindo com a companhia para a gente discutir as coisas, e eu estava insistindo assim, né, nessa coisa de um reencontro com a cidade, de
de construir alguma relação, e a relação que eu digo mesmo, de intimidade do público, a vizinhança. Eu quero que o Campo Grande saiba que existe balé, teatro, Castro Alves, a pessoa que mora ali no prédio, sabe, tem uma companhia de dança ali. Porque às vezes você recebe uma visita de fora, quer ver um espetáculo. Os ingressos do balé são sempre ingressos muito baratos, na sala principal ou na sala do coro, porque é uma companhia pública, assim como a OSBA, né? Então, esse meu empenho, assim. Então, meus projetos feitos para 2020 eram projetos pensados nesse sentido. Aí os bailarinos também participaram, o James era engraçado a cara deles. Que eu falei, não, gente, só me dar ideia não serve, porque se eu tomar 2 taças de vinho, eu fico tendo um monte de ideias, então eu quero projeto. Aí fiz um workshop com eles, coitados, de como elaboração de projetos, porque eu fiquei fazendo isso na FUNSEB também. Eu via meus colegas artistas que não conseguiam fazer projeto. Então, se você não tem essa clareza, você não vai ter clareza na hora de executar, na hora da prestação de contas, então vai ser uma maluquice. Aí foi um outro projeto que eu criei na época lá da FUNSEB, de um curso de elaboração de projetos culturais. Fui para o interior, tudo, fiz parceria com o Senac. E aí fiz isso com os bailarinos. Sentei todo mundo na sala, botei data show e falei, pega um caderninho aí. Porque eles têm muito desejo, eles são muito criativos. Se a gente tivesse capacidade de realizar a imensidão de coisas que eles projetam, meu Deus, eles são muito criativos. Só que você transformar ideia em projeto é um caminho, porque aí você pensa, isso é execuível mesmo? A gente tem que fazer isso, tem prazo, tem data, como é que seria, de que maneira? E aí eles fizeram, e muitos fizeram os projetos e me entregaram. Eu fiquei numa felicidade assim. E aí eu peguei esses projetos, juntei os projetos deles com os meus projetos e a gente fez o BTCA 2020, que entregou para a FUNSEB. E aí a FUNSEB, é claro, o recurso foi dividindo lá os recursos e aprovou quase tudo que a gente tinha projetado. Então a gente tinha esse mote do reencontro com a cidade. A gente tinha lá um projeto até que já tinha começado, que era de um espetáculo infanto-juvenil, que a gente ia estrear dentro do Viva Dança. Espero que a gente estreie dentro do Viva Dança ainda, com o Morena Nascimento, que é falando que era essa da criança e do lado de fora do teatro, que é essa coisa de que a rua pertence à criança. Nesse momento que a gente foi trancado em casa, imagina, logo depois a gente estava fazendo um espetáculo que era para fora, para a liberdade, para o encontro, né? E a gente foi chamado para dentro de casa. Então a gente teria 3 produções esse ano. Porque esse ano, inclusive, era a minha determinação que eu não investiria em viagem, porque eu precisava renovar repertório para a gente ter coisas novas para levar junto com as coisas de repertório. Mas isso está lá guardado para assim que a gente voltar para a sala de ensaio. Aí a gente, quando veio para cá, eu fiquei perdido, eles ficaram perdidos, e os bailarinos sem aula, né? Sem treinar, você sabe como é, todo mundo desesperado. Essa Luísa, todo dia, Vande, não é possível que a gente não possa fazer uma aula no Zoom, tem várias companhias fazendo, não sei o quê. Eu falei, calma aí, Luca, eu preciso estudar para eu aprender que eu nunca usei esse negócio. E aí dei uma mergulhada, fui aprender, e honestamente, Vitor, a gente está tendo um ganho, eu acho, sabe? É difícil, assim, mas a gente está tendo um ganho muito grande. E os projetos aí eu construí um novo projeto, BTC A Quarentena, e passou pela aprovação, e a gente está fazendo essas ações todas que você tem visto aí a partir do Instagram, né, que está sendo nossa ferramenta maior de encontro com o público. Aí a gente está fazendo o bate-papo dos pés à cabeça, que Luísa estreou lindamente com Viviane Mosé, foi uma delícia. A gente está fazendo as nossas aulas abertas através do Zoom. Então, de segunda a quinta-feira, a gente tem as aulas para o treinamento da companhia. A gente abre 10 vagas todos os dias para quem quiser treinar, profissional da dança, queira treinar com a gente. Aí a gente tem segunda-feira aula de balé clássico com Leonardo Henriques. Terça-feira, Pilates com Tiziana Garrido. Quarta-feira, balé clássico com Ana Paula Dremer. Quinta-feira, a gente tem dança contemporânea com Jai Bispo. A gente só não está conseguindo fazer nossas aulas de afro, porque nossos 2 professores de afro, que são Aguinaldo Fonseca e Gilberto Bahia, onde eles estão em isolamento, eles não têm condição técnica para operar, a internet não é boa, então aí também eu não estou forçando a barra, porque nós todos estamos nesse momento. Então, aí na sexta-feira a gente decidiu o quê? A gente reveza, a cada sexta-feira a gente faz um aulão no Instagram com um desses professores e um bailarino convidado, que é um aulão para quem quiser fazer a aula, mas também é para o público poder apreciar. Eu, por exemplo, sou o público que adoro ficar vendo os bailarinos fazendo aula. Eu acho bonita a aula feita por eles, né? Sim, e aí tem esse aulão, e tem um projeto que a gente criou também. Isso tudo é a gente investindo nessa relação com o público, né? O BTCA movimenta home office,
que fui eu mesmo que pedi a Dina, porque eu fico sentado aqui nesse mesmo lugar que eu tô falando com você, muitas horas no dia, quando termina a noite, eu tô com a coluna lombar arrasada. Aí eu falei, Dina, por favor, dê uma aula de alongamento para mim. E aí eu entendi que da mesma forma como os bailarinos compartilham as aulas técnicas, nós da equipe administrativa vamos compartilhar o nosso alongamento que Dina faz. Então, toda segunda-feira, 18h30, então depois do expediente, quem quiser pode fazer uma aula de alongamento com a gente, que é voltada para quem está em home office. Essa não é para os Nossa, bailarinos. É eu maravilhoso. adoro. Maravilhoso, viu? A E, gente. e eu Ah, e é só para concluir, e aí para a gente não, se eu esquecer de alguma coisa, eu vou pedir para os meninos que estão aqui do balé dizer, para a gente também caminhar, aí a gente fez o BTCA Play, que foi buscando os nossos espetáculos, rever nossos espetáculos, fizemos uma programação do BTCA Play dos espetáculos gravados no YouTube, e 2 projetos novos de criação, que eu estou adorando viver isso com eles. Aí 2 projetos, um se chama Ponto de Vista, que nós estreamos agora em maio com um trabalho de Mirella França, e o outro se chama Solos de Estar. Eu dei 2 motes e deixei eles à vontade para eles me mandarem propostas. Aí eles vão criando e vão me mandando, aí eu vou ajudando com iluminação. Bota o celular aqui e ali com esses 2 motes. O ponto de vista é a gente retomando nossa pesquisa da cidade, que vai ser o nosso grande espetáculo de 2020, que é um espetáculo sobre a cidade. Então, como nós não podemos sair para a cidade para fazer pesquisa, nós vamos de onde nós estamos. O que eu vejo da minha cidade? O que esse recorte da cidade me comunica, me diz? Estreamos lindamente com Mirella França, com o solo dela chamado Bahia, que é o que ela vê do banheiro da casa dela, as águas da Baía de Todos os Santos, né? E já temos outros engatilhados para estrear esse ano. Já os solos de estar, o mote agora que nós estamos presos em casa, que a gente passa 24 horas do dia com o nosso personagem próprio, porque em dias normais você vive, sei lá, 80% sendo outros personagens sociais, sendo diretor artístico, sendo transeunte, sendo cliente no restaurante. Agora eu estou dentro da minha casa, então eu estou almoçando na minha casa. Eu estou falando com você, mas eu estou no conforto da minha casa de chinelo, minha cadela vem aqui embaixo, uma pessoa aparece ali na janela. Então eu sou atravessado por mim mesmo, sendo esse personagem social. E aí eles estão buscando, fazendo as pesquisas, a gente está construindo. Eu estou muito feliz. E o bate-papo dos pés à cabeça, que Luísa falou aqui, foi exatamente o que ela estreou, que é o bate-papo dos pés à cabeça, que a gente quer conversar sobre dança, mas a gente não quer ficar tão hermético dentro do universo da dança. A gente quer falar sobre a dança atravessada pela vida, né? Então é isso. Acho que eu falei de tudo. Eu sinto, eu queria muito assim, quase que vou usar até uma palavra meio feia, mas não sei, enfim, mas é quase um fetiche. O que eu queria muito era, tipo assim, que o BTCA convidasse grupos para dividir o palco, sabe? Grupos independentes, grupos daqui da cidade, porque é um querer, eu sei que existem muitas burocracias, mas estou falando assim, um querer artístico mesmo, porque eu vejo pessoas, eu vejo grupos, não só o meu, mas grupos de dança, né? Balé Jovem de Matias, tanto grupo que faz tanta coisa incrível, e se a companhia que a gente tem, a companhia oficial da nossa cidade, tivesse essa casadinha em um espetáculo, eu acho que a gente mataria 2 coelhos, vamos dizer assim. De ter o público que o BTCA já tem um público, e um público que dessas pequenas companhias ou desses pequenos grupos que talvez não conheça o trabalho do BTCA. Então, fica só para... Vou mandar assim para jogar no ar. Você sabe que esse projeto que eu te falei, que a gente quer fazer, que é um bailarino da companhia com um bailarino de fora, isso para mim é um embrião desse lugar. Eu acho que a companhia tem essa... Eu digo para eles assim, nós somos uma companhia pública. O que nós estamos fazendo pela dança? Porque a gente fazer os espetáculos, eles são artistas maravilhosos, tecnicamente maravilhosos, os espetáculos são muito bons. Mas o que nós estamos fazendo para a dança do nosso estado? Então, isso que você está falando, claro, isso está no meu campo muito. Mas a gente tem que ir... Primeiro, vou ser bem honesto. A gente tem que... Eu estou indo aos poucos para estabelecer, porque tudo dentro da instituição pública, a gente tem que pensar de maneira democrática e republicana. Então, às vezes, até assim, é muito sofrido, às vezes, até cessão de espaço. Por exemplo, que eu sei que as companhias reclamam. A sala ficou ociosa. Em 2020, ela nem ficaria.
Mas até cessão de espaço, entendeu, Vitor? Eu fico assim. Aí se eu cedo para sua companhia, por que eu devia estar alimentando? Eu tenho que arranjar uma maneira de fazer isso de uma maneira que seja justa e democrática. Então, assim, de pronto o que fica estabelecido é a gente cede para eventos que sejam para o setor, mas não para artistas independentes. Então, tipo, um festival precisa da sala porque vai abrir uma oficina gratuita para a comunidade e a gente cede. A gente se vira. A gente já chegou a descer do piso 3 para a companhia fazer aula no piso 2, porque ia ter uma audição que ia abrir oportunidade. Jorge Silva, inclusive. Ele fez a audição lá para Lídia de Oxum. Eu falei, claro, porque imagine a quantidade de artistas que vai ser empregada, eu vou ceder e quero que essas pessoas estejam aqui. Então, com relação aos espetáculos, a mesma coisa. Então, primeiro é pensar como é que a gente remunera essas pessoas. Isso é uma coisa. Como é que a gente convida. Eu já estava escrevendo uma convocatória, porque esses artistas que eu vou convidar para fazer o solo junto com meus artistas, eu não vou poder escolher. Porque você vai me dizer, por que você escolheu aquele? Porque eu vou ter que abrir convocatória, claro. Aí eu posso convidar 3 bailarinos da companhia para trabalhar, para formar uma pequena comissão, uma coisa simples, mas tudo de uma maneira transparente. Então, em tudo isso a gente tem que pensar quando a gente está no setor público. Claro, com certeza. Isso a gente sabe. Eu acho que quem tá. Eu tô olhando o tempo, porque a gente tem 4 minutinhos, eu ainda quero fazer 2 perguntinhas rápidas. Mas a gente que tá acompanhando, que acompanha, pelo menos assim, eu tento, né, acompanhar muito essa questão do BTCA, porque é a nossa companhia única que tem. Eu fiz audição, eu fiz questão de fazer audição, mesmo sabendo que eu não estava tão bem preparado para esse momento, mas eu fiz. Porque é o espaço que a gente tem que ocupar, a gente tem que chegar junto, né? A gente tem que trocar, chamar você para que é também um ato político da gente entender. Às vezes as pessoas não entendem, não tomam iniciativa, então estou fazendo minha parte. Então, assim, primeira coisa, para a gente começar a terminar, né? Que faltam 4 minutinhos. Eu não sei se vai ser redundante perguntar isso, mas como é que você acha que a gente pode fortalecer nossas conexões? Agora eu vou estender isso não só como pessoa ou como meu grupo, mas como isso que a gente já vem tratando de companhia independente, companhia oficial, enfim. Primeiro, vou tentar ser breve também por causa do tempo. Nos provoque. Isso. Nos provoque. Chegue. O máximo que pode acontecer, e aí eu vou dizer, eu não conseguir te atender no dia, você me mandar um e-mail, demorar alguns dias para te responder, porque quando eu tô lá, quem trabalha comigo sabe, é um turbilhão das atividades administrativas e tentando dar atenção à companhia. Mas nos provoque, a gente sempre vai poder conversar e ver o que é possível fazer. Sempre, sempre, sempre mesmo. E vai tentar conversar e estar próximo. Eu acho um absurdo quando eventos de dança acontecem na cidade e o BTCA não está envolvido. A gente precisa o BTCA precisa estar junto. Se é a gente cedendo o espaço para o festival, eu quero que o festival aconteça lá dentro. Esse ano a gente ia receber um artista angolano e eu fiz questão, peraí que eu vou dar um jeito, que era um festival sem recurso, da gente conseguir hospedagem. Então, assim, mas pode chegar perto da gente. Talvez pode ser que ou a gente também tentar abrir uma escuta para conversar, entendeu? Se nós estamos falando de ações. Isso. Juntas. Né? Isso mesmo. Juntos. E para terminar, né, que deixa eu ver quanto tempo a gente tem, que eu quero que você fale um pouquinho também. 2 minutinhos. Quem é que você me indicaria para fazer uma conexão como essa que a gente está fazendo aqui agora? Nossa Senhora! Você já convidou para aqui, falando do universo da dança, né? Você já convidou Janaína, que vem amanhã, e Cristina, que vem sábado, né? Parceiríssima para sábado, parceira da gente, incrível, muito legal. Nossa, você já chamou Jorge, não? Jorge Silva? Jorge Silva não, aí, ó, Jorge Silva. Aí, eu tive essa... meu Deus, eu e Jorge, a gente se encontrou no momento que eu estava chegando no balé, né? E eu tentando fazer esse espetáculo louco, assustado. O Jorge fazia as coreografias. Meu Deus, como é que eu conecto isso com a dramaturgia? Mas foi uma figura que eu desenvolvi assim, um respeito muito grande, entendeu? Lá dentro do processo. E também tem uns bailarinos de lá, assim, que eu adoraria ouvir aqui conversando, especialmente esses bailarinos que estão há mais tempo. Tem Ana Paula Dremer, que é nossa professora de balé também lá junto com o Leonardo. Estou falando desses mais antigos. Paulo Fonseca, que é um artista que eu admiro muito. Assim, eu vou te cortar rapidinho, desculpe te cortar. 10 segundos a gente tem. Então, um beijo. Muito obrigado. Beijo. A gente vai ter que marcar uma outra. Valeu. Viu?